Dr. Pedro, boa tarde. Hoje começa mais uma Semana Mundial da Alergia. Este ano vai de 7 a 13 de abril e nós, da mesma forma que já fizemos ano passado, vamos comemorar. Este ano vamos editar um vídeo por dia durante a Semana Mundial da Alergia. Vamos então começar pelo princípio, que é onde se começa. Afinal, o que é isto de ser alérgico? A alergia é um defeito do sistema imunitário. O sistema imunitário, felizmente toda a gente tem um, e serve sobretudo para proteger o organismo contra coisas que possam ser nocivas, particularmente as que vêm do exterior. Portanto, o sistema imunitário tenta de alguma maneira reconhecer aquilo que seriam organismos que pudessem prejudicar o nosso, aquilo que nós chamamos de patogénios, e tenta montar uma resposta de defesa para que o organismo não fique doente. Numa situação de alergia, há um exagero errado do sistema imunitário, no qual ele ataca substâncias que são inofensivas. Assim, por exemplo, alguns alimentos, ou ácaros, ou pólenes, ou fungos, são substâncias que são inofensivas, que não provocariam uma doença, mas que, por serem incorretamente interpretadas pelo sistema imunitário como invasores, são atacadas. A esse ataque, a essa resposta do sistema imunitário, chama-se inflamação, e é essa inflamação que depois irá provocar os problemas de saúde típicos da alergia, como a rinite alérgica, a asma, a alergia alimentar, etc. Muito bem. Outra questão. Somos alérgicos para sempre? É uma boa pergunta e depende muito do tipo de alergia. Como eu disse, isto tem sobretudo a ver com um problema do sistema imunitário e, portanto, como o sistema imunitário comete o erro por vários motivos diferentes, também podem, em algumas situações, conseguir corrigir-se. As situações que têm o melhor prognóstico normalmente são aquelas que aparecem mais cedo na vida. Portanto, por exemplo, situações de alergia alimentar no início da infância, como por exemplo a alergia ao leite ou a alergia ao ovo, têm prognósticos bastante favoráveis. Na maior parte dos casos, as crianças deixam de ser alérgicas porque o sistema imunitário se apercebe que existe um erro e consegue corrigi-lo. Por oposição, alergias que se adquirem mais tarde na vida, ou algum tipo de alergias, como por exemplo a alergia respiratória, a alergia a frutos secos, a alergia a medicamentos, normalmente têm a tendência para se persistir mais ao longo do tempo e, portanto, nesse caso, é praticamente uma doença crónica. Também existem alguns tratamentos que podem alterar a história natural da doença alérgica e que, portanto, podem reverter um bocadinho isso, ou seja, podem chamar o sistema imunitário outra vez à razão e fazer com que a alergia não persista durante tanto tempo. Isso algumas vezes funciona melhor e outras vezes não tanto. Portanto, eu deduzo que a alergia é efetivamente uma situação muito particular, muito personalizada. Portanto, eu ser alérgica a ácaros não é igual a ser, o Dr. Pedro ser alérgico a ácaros, temos manifestações diferentes. De todo. Na verdade, aquilo que nós tentamos fazer mais em alergologia atualmente é fazer um tratamento de precisão muito dirigido ao doente. É diferente de acordo com a faixa etária, é diferente de acordo com o tipo de alergia, ou seja, com o tipo de sensibilização, com o tipo de doença, uma doença respiratória, uma doença cutânea, uma doença alimentar, e todas essas coisas interagem de maneira diferente e fazem com que cada doente tenha que ser tratado com um plano muito personalizado. Por exemplo, não faria muito sentido tratar o ano todo um doente que é alérgico a pólenes, se o período de polinização é que estiver em causa seja, por exemplo, em abril e maio. Nessas situações, o tratamento tem que ser mesmo muito dirigido ao doente. Não? Muito bem. Este ano, a Organização Mundial da Alergia escolheu para tema comemorativo a alergia alimentar. Houve alguma razão específica para esta escolha? A alergia alimentar é um problema muito grande de saúde pública. É um problema que afeta tanto adultos como crianças e é uma alergia que pode provocar a morte. A qualidade de vida das pessoas com alergia alimentar é claramente inferior à da população geral e é uma doença que provavelmente não é tão bem compreendida como nós gostávamos. Antes de mais, há muitas pessoas alérgicas. Estima-se que em Portugal entre 3 a 10% da população possa ter algum tipo de alergia alimentar. As alergias alimentares são mais frequentes na infância. Os números que nós temos para Portugal são aproximadamente entre 3 a 6%, mas também são frequentes nos adultos, entre 2 e 5%. Alguns estudos apontam para números mais altos de indivíduos com alergias que provavelmente são um pouco mais difíceis de diagnosticar. De uma maneira geral, a alergia tanto pode manifestar-se com sintomas relativamente ligeiros, como se pode manifestar com reações alérgicas graves, como a anafilaxia. E, nesse sentido, é uma alergia que, ao contrário da alergia respiratória, pode, e em alguns casos provoca, e fica efetivamente, ou coloca em risco a vida, ou pode mesmo ou pode mesmo ser fatal. Mesmo nas situações em que assim não é, normalmente obriga a grandes limitações alimentares, que nas crianças também se podem repercutir em déficits nutritivos,
em grandes alterações na dinâmica familiar e nos hábitos de alimentação, e também há fenómenos de bullying ou de ansiedade quando se come fora. Portanto, no fundo, é um problema grande, é um problema maior do que só da alergologia, é um problema da nossa sociedade e é um problema que, enfim, talvez não tenha ainda a atenção que merece. Muito bem, muito obrigada. Até amanhã, e amanhã continuamos com a rinite alérgica. Obrigado. Vamos dar continuidade à Semana Mundial de Alergias, estando novamente com o Dr. Pedro Moraes Silva, imunoalergologista. Dia 2, para falarmos de rinite alérgica, Dr. Pedro. Afinal, como é que a rinite alérgica se manifesta? A rinite alérgica é uma inflamação do interior do nariz, do sítio que nós chamamos a mucosa nasal, devido à exposição a alergénios, que são as tais substâncias inofensivas que estão no ar. Quando entram dentro do nariz, provocam os sintomas que são devido à inflamação. Assim, a maior parte dos sintomas ocorrem mesmo no nariz ou nos órgãos que são à volta. Isto significa que costuma dar espirros, costuma dar um aumento das secreções nasais, que se pode manifestar como pingo no nariz ou como uma escorrência no interior, para trás na garganta, que dá alguma tosse, alguma irritação orofaríngea, e depois pode dar obstrução nasal e pode dar comichão no nariz, nos olhos, nos ouvidos ou na garganta. Muito bem. Dr. Pedro, alguns conselhos para quem sofre de rinite alérgica? As duas coisas principais é, por um lado, tentar evitar exposição a alergénios e, por outro lado, fazer medicação. Na parte de evitar a exposição, o mais importante é o indivíduo saber a que é alérgico, de forma a que possa prever a exposição e, dentro do possível, evitar estar exposto àquilo a que é alérgico. Por outro lado, em termos de tratamento, convém sempre lembrar que quanto mais cedo se toma medicação, mais eficaz esta é. Normalmente, se a resposta inflamatória persiste durante muito tempo, é mais difícil de tratar, e nesse sentido convém conhecer-se aquilo a que é alérgico para se poder medicar nas alturas certas, de forma a ter menos sintomas. Por exemplo, um indivíduo alérgico a pólenes não necessita de fazer medicação fora da época de polinização. Muito bem, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã será o dia da asma alérgica. Obrigado. Dr. Pedro, olá novamente. Hoje, dia 3, a asma alérgica, para dar continuidade à comemoração da Semana Mundial da Alergia. Dr. Pedro, a asma é sempre alérgica? Não, a asma não é sempre alérgica. Ela é alérgica em muitas circunstâncias e, normalmente, quando encontramos uma asma alérgica, surge associada a outras manifestações respiratórias. Ou seja, normalmente, quem tem asma alérgica são pessoas que na infância já tiveram rinite alérgica, por exemplo, ou que ainda têm atualmente sintomas nasais importantes ou sintomas oculares. Normalmente a asma alérgica começa na infância e persiste ao longo da vida. Outros tipos de asma, como por exemplo as asmas não alérgicas, normalmente começam mais tarde ao longo da vida e têm como principais diferenças o facto de não terem manifestações por exposição aos alergénios, mas de resto manifestam-se mais ou menos da mesma maneira. Muito bem, eu sei que vai ser protocolizado nos hospitais de Alvor e Gambelas a Via Verde da asma. Fale-nos um bocadinho deste projeto, doutor. Nós estamos muito entusiasmados. Isto é um projeto que tenta, de alguma forma, identificar precocemente os doentes que têm agudizações, ou seja, que ficam pior da sua asma e que por isso vêm ao serviço de urgência. Aquilo que nos propomos é identificar esses doentes assim que são observados num destes dois serviços de urgência, de forma a que eles possam rapidamente ter uma consulta de especialidade, na qual realizam, por um lado, os exames necessários para fazer um diagnóstico definitivo e, por outro lado, receberem um plano de tratamento de forma a que possam começar a controlar o seu problema de saúde o mais rápido possível. Assim esperamos que dessa forma não necessitem de voltar ao serviço de urgência com novas agudizações. Muito bem, muito obrigada. Até amanhã, cujo dia será dedicado à alergia a pólenes. Obrigado. Dr. Pedro Moraes Silva, cá estamos hoje para falar então da alergia a pólenes, dando continuidade à comemoração da Semana Mundial da Alergia. Diga-nos, por favor, existe uma predisposição familiar para a alergia a pólenes? Não necessariamente. Existe uma predisposição familiar para a alergia, ou seja, pais alérgicos têm tendencialmente filhos alérgicos também, e por isso é que muitas vezes notamos famílias inteiras de indivíduos com alergia. Dito isso, a alergia, ou neste caso a tendência para a alergia, a que nós chamamos de atopia, essa sim é genética, mas não é exatamente aquilo a que nós somos alérgicos. Por exemplo, podemos ter pais que têm rinite alérgica devido a pólenes, com filhos que têm asma alérgica devido a ácaros ou alergia alimentar a leite, por exemplo. A atopia é como se fosse um terreno fértil no qual pode germinar a semente da alergia, mas a semente depende do ambiente. E por isso, por exemplo, pessoas que residem em Portugal são alérgicas a coisas radicalmente diferentes de pessoas que são alérgicas na Alemanha. Muito bem.
Alguns conselhos para quem sofre de alergia a pólenes, Dr. Pedro? Os pólenes são alergénios do exterior, ou seja, existem sobretudo fora de casa. Por esse motivo, os nossos conselhos são sobretudo quando estamos no exterior ou quando regressamos à nossa casa. O mais importante é, por um lado, conhecer qual é que é a época de polinização, consultar o boletim polínico, que está sempre disponível online, e, eventualmente, se o médico assim recomendou, tomar medicação na altura certa. Para além disso, pode ser útil, ao chegar a casa, lavar o nariz, retirar a roupa que se usou na rua, sacudir o cabelo ou, idealmente, tomar banho, porque isso diminui um bocadinho a quantidade de pólenes que trazemos para o interior da casa. Um bocadinho na mesma lógica, manter as janelas fechadas, pelo menos durante o dia e, sobretudo, em dias mais ventosos, e evitar também estender a roupa na rua nesses mesmos dias. Existem níveis um bocadinho mais baixos de pólenes ao final da tarde e durante a noite, portanto pode-se usar essa oportunidade para arejar a casa. E quando estamos no exterior, evitar atividades muito extenuantes, a atividade física intensa, por exemplo, sobretudo em dias de mais vento, evitar ter as janelas abertas nos carros, ou no autocarro, ou no comboio, se andarmos motorizado, usar um capacete integral. Usar óculos escuros também pode proteger os olhos contra o impacto dos pólenes que provocam conjuntivite. Muito bem, muito obrigada. Amanhã vamos falar de alergia a ácaros. Obrigada, Dr. Pedro. Obrigado. Dr. Pedro, continuamos hoje então para a alergia dos ácaros, dando continuidade à comemoração da Semana Mundial da Alergia. Olá. Diga-nos, por favor, por que razão a alergia a ácaros se manifesta sobretudo no outono e no inverno? Os ácaros adoram a umidade. A maior parte das espécies dependem muito da umidade para se reproduzirem e, portanto, os seus números aumentam significativamente quando a umidade relativa do ar é mais elevada. Ora, o Algarve, por exemplo, é uma região bastante úmida e, portanto, nós temos condições ótimas para a existência de ácaros nas nossas casas quase o ano todo. Os meses mais secos, junho, julho e agosto, normalmente são um pouco melhores e, portanto, nessa altura, normalmente os doentes sentem menos sintomas, mas, de uma forma geral, todos os outros meses são bons. Dito isso, por haver mais umidade no outono e no inverno, normalmente também é nessa altura que há sintomas mais intensos. Também não ajuda ao facto de, normalmente, as constipações surgirem mais ou menos nessa altura e essa inflamaçãozinha extra provocada por uma infecção viral pode agravar mais os sintomas de uma rinite ou de uma asma. Muito bem. Quais são então as manifestações de alergia a ácaros? A alergia a ácaros provoca sobretudo sintomas respiratórios, ou seja, pode provocar rinite alérgica ou asma bronquial alérgica. Existem algumas outras situações, como por exemplo a conjuntivite, a sinusite, que são também, no fundo, manifestações respiratórias ou relacionadas com a parte de exposição respiratória dos ácaros. E em alguns casos encontramos alguns indivíduos que têm o seu eczema atópico agravado em alturas de exposição. Por exemplo, se dormirem num colchão que tenha muitos ácaros, por exemplo, podem sentir que o eczema agrava. Sim, senhora. Muito obrigada, Dr. Pedro. Amanhã continuamos com o mote deste ano da Organização Mundial da Alergia, que é então a alergia alimentar. Até amanhã. Muito obrigada. Dr. Pedro Moraes Silva, imunoalergologista do Grupo HPA Saúde. Vamos hoje falar da alergia alimentar, dando continuidade então à comemoração da Semana Mundial da Alergia. A alergia e a intolerância alimentar são a mesma coisa, Dr. Pedro? Não são duas coisas muito diferentes. É importante ter esta distinção. A alergia alimentar é uma doença grave, é uma doença que pode provocar a morte numa situação extrema. A alergia alimentar surge devido a uma resposta exagerada do sistema imunitário a proteínas alimentares. Portanto, são necessárias quantidades muito pequeninas para desencadear sintomas, que é a razão pela qual muitas vezes aparecem avisos a dizer que pode conter vestígios de frutos secos, vestígios de amendoim. Quantidades muito pequeninas podem desencadear sintomas. Além disso, a alergia é muito aborrecida porque é reprodutível. A mesma quantidade de alimento, em princípio, provoca sintomas muito semelhantes. Portanto, não é possível uma pessoa alérgica ter sintomas com a mesma quantidade do mesmo alimento numa situação e não ter noutra. Por outro lado, a intolerância alimentar é o oposto. Na intolerância alimentar, os sintomas não são reprodutíveis, ou seja, podem existir em algumas condições e não existir em outras, e também normalmente não surgem com quantidades pequenas, surgem com quantidades maiores de alimento. As manifestações de alergia alimentar são também um pouco mais floreadas, podem incluir manifestações na pele, como manchas no corpo, inchaço, falta de ar, ou até a reação mais grave, que é a anafilaxia, que é a tal que pode colocar a vida em risco. A intolerância alimentar normalmente provoca sintomas mais ligeiros, que normalmente são gastrointestinais, ou seja, distensão abdominal, dor de barriga, flatulência. Ocasionalmente podem também surgir alguns sintomas cutâneos, mas normalmente não tão exuberantes, nem com grandes inchaços, como encontramos no caso da alergia alimentar.
Muito bem. As alergias alimentares parece que têm vindo a aumentar. Há alguma razão contextual para que isto se manifeste assim? De uma maneira geral, todas as alergias têm vindo a aumentar no mundo ocidental. Conforme países em vias de desenvolvimento se desenvolvem para se tornar mais com uma dieta e com um estilo de vida semelhante ao estilo de vida ocidental, verificamos que a quantidade de alérgicos aumenta também. O que nos faz pensar que existem seguramente alguns fatores ambientais, para além dos fatores genéticos, que contribuem para existir a alergia. Dito isso, apesar de nós sabermos que a alergia, de uma maneira geral, está a aumentar, não conseguimos apontar bem para as razões para isso acontecer. Sabemos que existem algumas coisas que aumentam e outras que diminuem o risco de desenvolver alergia alimentar. Assim, nós sabemos que o aleitamento materno exclusivo, ou seja, dar exclusivamente aleitamento materno a uma criança até aos 6 meses, parece prevenir a alergia alimentar. Sabemos que diversificar os alimentos, sobretudo nos primeiros 3 anos de vida, ou seja, dos 6 meses a 3 anos, com a maior quantidade possível de alimentos, parece prevenir a alergia alimentar, enquanto que a introdução muito cedo, antes dos 6 meses, ou muito tarde, depois dos 3 anos de alimentos, poderá, pelo contrário, promover o aparecimento de mais alergias alimentares. Sabemos também que existem algumas outras coisas, como a exposição ao fumo de tabaco, o parto por cesariana, uma dieta pouco variada ou rica em alimentos processados, parece também conduzir mais frequentemente a situações de alergia alimentar do que uma dieta diversificada, mas mais saudável, um parto eutóxico, uma exposição com muito ar puro e com contacto com muitas pessoas diferentes, parece de alguma forma prevenir. No entanto, ainda não sabemos exatamente todos os pormenores, portanto, encontramos muita alergia alimentar em situações onde não esperávamos encontrar, que é a razão pela qual é preciso algum grau de suspeição e, sobretudo, um médico experiente no diagnóstico. Muito obrigada. Até amanhã, Dr. Pedro. Muito obrigado. Olá, Dr. Pedro. Fechamos hoje a comemoração então da Semana Mundial de Alergias. Escolhemos 7 temas que dedicámos durante estes 7 dias. Terminamos hoje falando um bocadinho da nossa consulta de imunoalergologia no grupo HPA Saúde. Diga-nos, por favor, como é que está organizada a consulta da nossa instituição. Na minha modesta opinião, estamos muito bem representados. Nós temos 9 especialistas a trabalhar em 6 centros diferentes do grupo HPA. Assim, de norte a sul e de Barlavento para Sotavento, eu diria os sítios onde desenvolvemos atividade são na Clídis, em Sines, no Hospital de São Gonçalo, em Lagos, no Hospital Particular do Algarve, em Alvor, na Clínica Particular do Algarve, na Guia, no Algarve Shopping, depois no Hospital Particular do Algarve, em Gambelas, e por fim no Madeira Medical Center, no Funchal. Muito em bem. Todos esses sítios há consulta e há, pelo menos em 2 sítios, aqui em Alvor temos um hospital de dia de imunoalergologia, onde fazemos alguns procedimentos mais complexos, e temos uma consulta dedicada à alergia nas crianças em Gambelas. Muito bem. Quais são as condições mais frequentes da sua consulta? Dividindo assim em 3 grupos, nós acompanhamos a alergia respiratória. Dentro da alergia respiratória temos a rinite alérgica, a asma alérgica, também a rinocinusite e problemas relacionados. Depois temos a alergia cutânea. Dentro da alergia cutânea, o eczema atópico, a urticária crónica, o angioedema recorrente. São tudo situações nas quais a pele, de uma maneira ou de outra, reage a uma exposição do exterior ou no qual o sistema imunitário, por algum motivo, resolve implicar com a pessoa e tem manifestações cutâneas. Depois tratamos de alergias a outros agentes, e neste caso é a alergia a medicamentos, a alergia a alimentos e a alergia a veneno de insetos, neste caso abelhas e vespas. Muito obrigada, Dr. Pedro. Vamos para o ano voltar com certeza a estas comemorações. Já há tema para 2020? Ainda não. Do meu conhecimento ainda não. Ainda não. Muito obrigada.